Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus para a sua vida, queridos. Houve um problema aqui no horário, o horário aqui nos Estados Unidos mudou, então acabou que atrasamos, mas estamos aqui para realmente termos um tempo juntos, amém? Vamos adorar? Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, e me fizeste desejável para si. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Me compraste com teu sangue, me chamaste pelo nome e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde encontro meu lugar em ti. La 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 la. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, e me fizeste desejável para si. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde encontro meu lugar em ti. La 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 la. Glória ao nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, realmente, para quem entrou agora, nós tivemos um problema, uma diferença de horário, que aqui nos Estados Unidos o horário atrasou 1 hora, mas estamos aqui juntos, em nome de Jesus, para mais uma live. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos orar pedindo ao Senhor que Ele possa dirigir esse tempo juntos e nós possamos abrir um pouco o que está acontecendo nas nações, possamos compartilhar, trazer um norte na sua vida, poder ajudar você, cada um que está nos ouvindo nesse momento tão difícil que o Brasil está vivendo, as nações estão vivendo, mas por outro lado, a gente poder olhar para o alto e saber que o Senhor é Deus, em qualquer circunstância, Ele é Deus em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir e te agradecer pelo coração de cada um, pela tua fidelidade, né? A tua palavra diz, Senhor Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor possa restaurar a alegria no coração de todos, que o Senhor possa restaurar esperança e, mais do que tudo, possamos confiar no Senhor. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Amém? Queridos, em primeiro lugar,
Vamos fazer uma recapitulação do que aconteceram esses dias que antecederam as eleições. É importante nós entendermos um contexto profético. Muitas vezes nós julgamos as coisas pelas circunstâncias e nós não construímos uma história com Deus, e nós não construímos o que realmente aconteceu, e dentro disso a gente julga, às vezes a gente fica com o coração ferido, a gente se ofende com Deus, e isso é um empecilho para que você possa crescer mais com Deus. Então eu quero que você, em primeiro lugar, vamos voltar algum tempinho aqui para trás, tá certo? Pelo menos naquilo que Deus estava me falando, e você que nos conhece, aquilo que eu estava pregando, aquilo que eu estava falando, e todas as pessoas que estavam realmente alinhadas com Deus, que eram muitas pessoas. Então, preste atenção. Primeira coisa, desde a conferência de 2022, esse ano de 2022, o Senhor já estava nos alertando algumas coisas. A primeira delas, o Senhor estava chamando a igreja a um arrependimento, tá? Nós estávamos falando muito sobre a questão do arrependimento, da questão de nós entendermos um contexto onde Deus queria tratar com a igreja, mas Deus estava chamando a gente para um arrependimento geral. Outra coisa que a gente pode entender é que o texto que Deus nos deu em 2 Crônicas, capítulo 32, quando nós falamos que Senaqueribe, o rei da Síria, cercou Jerusalém. Não sei se você se lembra, você que acompanhou as nossas ministrações ao longo do Brasil. Senaqueribe, o rei da Síria, cercou Jerusalém, e ali ele enviou o que? Mensagens, cartas, ameaçando Ezequias. E Ezequias, ele fez algumas coisas. A primeira delas, ele restaurou os muros e guardou as águas, a purificação. Por isso que nós estávamos dizendo, aí Deus enviou o quê? Ele chamou o profeta Isaías, e Deus enviou um anjo que realmente trouxe libertação para Israel e para Jerusalém. Mas eu quero que você retorne um pouquinho. Deus estava nos chamando para o arrependimento, tá? E isso aí em agosto, quando nós fizemos aquele dia do arrependimento, você se lembra ali na Barra da Tijuca, na igreja Batista Atitude, dia 4 de agosto, nós clamando, falando, Senhor, nós precisamos nos arrepender. Por quê? Nós estávamos entendendo que existíamos uma batalha. Não sei se você se lembra, a gente falando sobre a questão de Vale do Jaboque, que Deus levaria a igreja num Vale de Jaboque. E ali nós escolheríamos como nação o destino que nós queremos para nós. E nós escolhemos, ou nós estamos escolhendo, e algo que aconteceu ali naquele momento, o Senhor disse que Deus ia provar a igreja. Bem, com esse contexto, foi por isso que eu parei toda a nossa vida e fomos ao Brasil, fomos o quê? Gritar uma voz profética. Por quê? Somente o ministério profético poderia, nesse momento, trazer uma mudança de ambiente. E nós estávamos falando sobre isso. Somente uma mudança de ambiente. Por quê? As guerras que o Brasil está vivendo ainda, é contra potestades e não contra pessoas, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. E muitas vezes nós estávamos lutando na carne. Uma das coisas que aconteceu, agora eu posso revelar para você, no dia 4 de agosto nós fizemos o tempo, agora eu posso falar algumas coisas. No dia 4 de agosto nós fizemos um tempo de arrependimento no Brasil, nós oramos ali no Rio de Janeiro, porque é um altar de maldições, um altar no Rio ali de corrupção, e Deus falou para a gente estar ali no altar da corrupção, e foi exatamente a própria corrupção que está levando a nossa nação ao quê? A sermos roubados em todos os sentidos. Essa é a grande verdade. A corrupção foi no Rio de Janeiro que Deus falou que a gente comece ali, porque existe um altar de corrupção, e nesse lugar comece a trabalhar o que? Uma restauração de altares, porque a guerra é de altares. Nós estamos vivendo um tempo de restauração de altares, de guerra de altares. Bem, foi o que nós fizemos. A partir do dia 4 de agosto, preste atenção, queridos, quero que você preste bastante atenção no cenário profético, porque Deus, ele fala, tá? Naquele cenário profético de 4 de agosto, olha o que aconteceu. Nós fomos convidados pela pastora Zenete, pela primeira dama, a irmos para o Planalto Central no dia 6 de setembro. Foi em agosto e em setembro, dia 6 de setembro, nós fomos convidados por Deus para estarmos ali adorando ao Senhor. Coincidentemente,
né, nós estávamos ali. Um outro profeta também de Deus estava exatamente em Brasília, naquele dia 6 de agosto, que é o pastor Judson. O pastor Judson estava lá, eu sabendo que ele estava lá, eu pedi para a primeira-dama, pedi para a pastora Zenete, para que ele também pudesse estar com a gente ali dentro do palácio, adorando ao Senhor, porque eu já tinha uma noção do nível de batalha. Eu creio que a igreja brasileira, ela não entendeu o nível de batalha espiritual que estava vindo sobre a nação brasileira. Essa é a grande verdade. Nós estávamos imaginando e colocando a nossa esperança num homem, mas nós vamos falar sobre isso depois. Agora eu quero que você entenda o que aconteceu no nosso coração desde a conferência de 2022, desde janeiro de 2022. Aliás, a conferência sempre foi, durante esses 7, 8 anos, esse é o 8º ano, sempre foi um norte na nação. Se você pegar as ministrações da conferência, Deus estava nos falando ali para nós sermos uma igreja Esther, para sermos uma igreja adoradora. Falou exatamente sobre esse contexto, nós falamos, nós gritamos, nós tocamos uma trombeta na nação, nós tocamos uma trombeta de arrependimento, nós tocamos uma trombeta onde nós éramos para nós estarmos revestidos de adoração. Mas a mensagem demorou para chegar. Essa é a grande verdade. A mensagem demorou para chegar. Consequentemente, nós tivemos esse dia de arrependimento no dia 4 de agosto, tá bom? Nós passamos a mensagem, a palavra profética da pastora Cindy Jacobs, falando a mesma palavra que Deus havia me dado sobre o Vale de Jaboque, o Vale da Decisão, que Deus estava levando o Brasil num ponto de decisão, ou nós escolheríamos uma bênção ou teríamos anarquia na nação. É o que nós estamos começando a ver algumas coisas nesse sentido agora. Continuando, vem uma outra pastora, Betty King, uma pastora do Reino Unido, trouxe uma palavra sobre, preste atenção à palavra da pastora Betty King em julho desse ano. Ela disse assim, isso está no nosso, se você quer conferir, está no nosso canal de YouTube, Clamor Oficial, vá lá e você vai assistir essa palavra. Ela falou principalmente uma frase que me marcou, que o Brasil tem um espírito de escravidão, que nós não nos vemos livres de um espírito de escravidão que não deixa a gente concluir etapas. Foi muito claro nessa palavra que parece que existe algo que prende a gente da gente crescer, prende o Brasil de prosperar, prende o Brasil, a gente chega num lugar e a gente não consegue concluir. Essa foi a palavra da pastora Betty King, que está lá, tá bom? No nosso canal de YouTube. Com essas palavras, 4 de agosto, preste atenção, nós lançamos o dia do arrependimento, ali, um clamor pelo Brasil no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu tinha consciência do nível de batalha que nós estávamos enfrentando no Brasil, desde vários anos, pelo fato de eu experimentar por 17 anos fazer missões em Cuba, eu senti os espíritos vindo sobre a nação, mas a igreja não acordou a tempo. Nós gritando, a gente tocando uma trombeta, nós falando, mas chegamos nesse ponto do dia 4 de agosto, reunimos ali 4, 5 mil pessoas no Rio de Janeiro, tocamos uma trombeta de arrependimento, tocamos uma trombeta que a igreja não era para olhar para homens. Foi muito claro, queridos, a igreja não era para olhar para homens, a igreja não era para olhar para o presidente. Aí eu comecei a perceber a idolatria, a igreja tentando olhar para um homem. E Deus falou, não, eu quero que você não olhe para um homem, eu quero que você olhe para mim. Eu contei também uma outra experiência, eu quero que você guarde no seu coração, uma outra experiência que eu havia estado na Colômbia. A Colômbia perderam as eleições porque não deram ouvidos aos profetas. Simplesmente pediram ao Senhor, oraram, e é uma igreja pujante, é uma igreja enorme, oraram muito, mas oraram, sabe por quê? Oraram por livramento, não oraram por arrependimento. Essa é a questão. Você na última hora clamar a Deus para te livrar de uma situação, isso é remorso, não é arrependimento. E nós chegamos nesse ponto, dia 4 de agosto. Nós falamos, queridos, não é por livramento que a gente tem que livrar, que a gente tem que orar. Não, Senhor, nos livra do PT, Senhor, nos livra do Lula, nos livra de fulano de tal. Não, era muito mais do que isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe, eu ainda falei sobre Daniel capítulo 9, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, clama, Senhor, não demores. Você entende? Assista ali no dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro.
Deus estava falando sobre arrependimento, enquanto a igreja estava buscando livramento. Bem, então, isso aconteceu até o dia 4 de agosto. Eu estou passando para vocês um cenário, para vocês entenderem, porque muitas vezes, aliás, hoje, eu vejo a igreja perdida, eu vejo a igreja decepcionada, eu vejo um espírito de luto, e vocês vão entender por quê. E nós culpando muitas vezes a Deus, não talvez, Senhor, eu orei, Senhor, eu clamei, eu estou chorando, estou na frente disso, falei, queridos, vamos parar para ouvir a Deus, vamos parar para ouvir a Deus. Existe um texto que para mim é muito peculiar, vou ver se eu consigo encontrar ele aqui, mas é um texto muito peculiar que fala sobre Deus não tem um compromisso com uma coisa desalinhada, uma situação desalinhada com a voz dele. Deus tem um compromisso com aquilo que ele tem para nós. Isso é muito importante. Vamos lá. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração. Está aqui. Vamos lá. Creio que eu achei. Peraí. Tá. Enquanto isso, queridos, olha o que aconteceu. Nós fomos no dia 4 de agosto com esse clamor do coração de Deus, e a palavra que Deus tinha pra gente era essa: eu quero que vocês se arrependam. Aqui, 1 Crônicas capítulo 13. Guarda esse coração, guarda esse texto. Para mim é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. 1 Crônicas 13 diz assim: logo depois de realizar uma consulta a todos os oficiais, os comandantes de 1.000 e 100.000 homens, Davi reuniu toda a assembleia e declarou: se estáis de acordo e se esta é a vontade do nosso Yahvé, Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por todos os nossos demais irmãos que se encontram todos os territórios de Israel, e sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham se reúnem conosco e voltemos a trazer a arca da aliança para o nosso Deus, porque não consultamos nos dias de Saul. Versículo 4 de 1 Crônicas capítulo 13, toda a comunidade concordou que assim os fizesse, porque isto pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, do Egito até Lemon-Amate, e trazerem de Criate Jearim a arca de Deus. E o rei Davi e todos os israelitas foram a Balaá, que é Criate Jearim, em Judá, para trazer ali a arca da aliança de Deus, que tem o trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre o qual o nome está Yahvé. Na casa de Abinadab, transportaram a arca de Deus sobre uma carroça de bois, conduzidos por Uzá. E Davi e todos os israelitas iam exaltando, cantando, dançando, em todo o vigor, a alegria diante de Deus, tá? Ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Queraim, Uzá esticou o braço para segurar a arca. Por quê? Porque a arca havia tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Deus, de Jeová, se acendeu contra Uzá, e ele feriu e foi tocado pela arca sagrada. Uzá morreu ali diante de Deus e do povo. Meu Deus. Davi ficou triste. Esse sentimento que hoje existe no Brasil é de tristeza. É um sentimento de frustração. É um sentimento de muitas vezes as pessoas não estarem entendendo o contexto. Mas olha, Davi não entendeu nada naquele momento. É exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos entendendo. Não estamos entendendo. Na verdade, a maioria das pessoas não estão entendendo. Mas eu quero que a gente possa fazer como Davi fez. Aí você vai entender. Davi, ele parou tudo. Naquele sentimento, ele não se ofendeu com Deus. Hoje, nesse exato momento, é o momento de você não se ofender com Deus. E aí eu vou te explicar, com esse sentimento de não se ofender com Deus, é o momento de você parar para entender o que Deus quis falar e, ao mesmo tempo, onde nós erramos e para onde nós devemos ir. Você entendeu a diferença? Se você
Preste atenção, eles estão gritando, manifestação, adoração, cantamos, oramos, jejuamos, fizemos 1 milhão de coisas e eles fizeram isso. Eles fizeram. Só que eles esqueceram de perguntar a Deus como trazer a arca de volta para Jerusalém. Senhor, como? Sabe, queridos, o que eu percebi nos últimos dias no Brasil foi muito movimento, muita gente orando. E eu não quero de forma nenhuma julgar o coração de ninguém. Quem sou eu para julgar o coração de alguém? Mas eu quero dizer uma coisa: como nós não perguntamos ao Senhor como trazer a arca de volta para o Brasil? Como trazer a presença de volta? Sabe o que Deus havia falado comigo? Foi exatamente o que Deus falou conosco. Deus falou: leve adoração para as ruas. Leve não um movimento para as ruas. Não leve um show para as ruas. Não faça barulho nas ruas. Não simplesmente traga cantores e artistas, simplesmente fazer um show nas ruas. Traga a minha presença para as ruas. Foi o que Deus falou com a gente. Foi o que Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu quero ir até o final nessa live. Guarde essa live. Eu vou gravar. Aliás, eu vou salvar. Vou deixar aqui na internet. Mas eu quero que você preste atenção. A igreja brasileira, ela orou muito como a igreja colombiana. Mas ela não perguntou ao Senhor como trazer de volta a arca. Porque a resposta era uma adoração não aos moldes que nós estamos acostumados, porque o nível da batalha era mais alto. Era o ministério de Elias sobre o Brasil. Era o ministério profético sobre a nação. Foi por isso que nós tocamos uma trombeta de irmos por todas as capitais, aliás, pelas 5 regiões do Brasil, para levarmos uma adoração. Não é levarmos show, não é levarmos simplesmente um grito, era muito mais, era um outro nível de batalha espiritual. Sabe, que eu vou ser sincero com você, algumas cidades não entenderam esse nível de adoração, alguns líderes não entenderam o nível da batalha, algumas cidades foram roubadas da adoração, algumas cidades, ao invés de ter adoração, colocaram a gente de lado e fizeram um show. Aí você me pergunta, tem motivo de você se entristecer com Deus? Tem motivo de você se entristecer? Foi o que aconteceu. Davi ficou contrariado, numa outra tradução, uma outra versão diz que ele ficou triste. E aí ele fez, naquele dia, sentiu grande medo de Deus, ele teve temor de Deus. Agora, nesse momento, é momento da gente ter temor de Deus. Temor de falar: Senhor, aonde nós erramos? Aonde nós como nação pecamos? Aonde, Senhor, como transportar a arca de Deus? Versículo 12, Davi se quebranta. Versículo 12, Davi se humilha. Agora você vai entender. Existia um decreto sobre o Brasil. Um decreto de morte. Agora eu posso revelar. No dia 4 de agosto, nós fomos para o Rio, no altar da corrupção da nação. E no dia 6 de setembro, nós estivemos ali dentro do palácio. E dentro do palácio onde nós estivemos, ali onde o presidente está, naquele lugar, nós vimos um decreto. Nós vimos um caixão e nós vimos as roupas sendo trocadas. Naquele momento, foi eu, pastor Judson, pastor Judson de Oliveira, pastor Léo Paulino e uma irmã do IHOP de Kansas City. E ali naquele momento, nós 4, nós como profetas, nós vimos um decreto, a não saber que era algo tão alto, mas nós vimos aquilo. Eu, pastor Judson de Oliveira, pastor Léo Paulino e essa irmã do IHOP. Nós vimos um caixão, nós vimos as roupas sendo trocadas e nós vimos também um decreto. E aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que significa isso? E Deus falou: troca de governo, troca de governo. Quando nós vimos isso, nós entramos em desespero, nós não falamos nada com ninguém, mas você pode atestar com o pastor Judson, o pastor Léo Paulino, essa irmã do IHOP, que eu esqueci o nome dela, mas ela estava lá, brasileira, mas mora lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Quando nós fizemos isso, Deus falou comigo assim, dessa forma: ainda existe uma janela de chance,
Deus falou comigo, a janela não se fechou. Em outras palavras, o decreto ele existe, mas está terminando o tempo de graça. Foi o que nós ouvimos. Foi por isso, queridos, eu falei, então existe esperança? Existe esperança? Deus falou, sim, existe esperança. Existe esperança, mas o decreto era real. O decreto era real. Deus permitiu um decreto sobre a nação, na qual o governo ia ser trocado. E eu não entendi por quê, mas hoje eu entendo o porquê. Deus não falou que era definitivo, porque eu entendi que algo que nós fizéssemos, preste atenção, poderia cancelar aquele decreto que nós vimos ali no dia 6 de setembro. Preste atenção, queridos, quando nós saímos de lá, nós saímos ali com uma incumbência da parte do Senhor. Sabe qual era a incumbência? De irmos pela nação, cancelar esse decreto que havia sobre o Brasil, de uma mudança de governo, de uma morte de um governo em um caixão. E Deus falou comigo assim, preste atenção, se esse decreto não for cancelado, existirá uma segunda-feira, um espírito de luto virá sobre a nação. É exatamente o que nós estamos sentindo, um espírito de luto, de morte, de desânimo, de tristeza. É exatamente isso. Mas Deus disse, eu posso cancelar esse decreto. Eu posso cancelar esse decreto. E naquele momento Deus falou conosco assim, a adoração é a única estratégia de guerra que poderá cancelar esse decreto. Quando ele me disse isso, naquele momento ali, Deus falou, então o que é queridos, eu parei a minha agenda. Eu tinha agenda na Europa, eu tinha agenda aqui, nós cancelamos tudo. E nós fomos para o Brasil para essa batalha. Eu parei as minhas agendas pessoais, pastor Léo Paulino também, e muitos outros irmãos pararam tudo, se envolveram de cabeça. Era um projeto enorme, porque Adoração nas Ruas, entra aí no site adoraçãonasruas.com.br, você vai ver onde nós pisamos, onde nós fomos, um movimento enorme, nós não tínhamos recursos para fazer aquilo, Deus foi movendo, e Deus falou, mova, por quê? Porque nós queríamos cancelar esse decreto. Nós queríamos cancelar esse decreto. Agora você pode me perguntar, por que Deus permitiu esse decreto? Hoje eu entendo a idolatria do povo, a altivez do povo, cada um andando muitas vezes nas suas próprias agendas. Queridos, orgulho, altivez. E Deus está dizendo, eu quero a minha igreja quebrada, eu quero a minha igreja humilde. E Deus nos disse, olha, a humildade pode cancelar esse decreto. O meu amor, o amor e a humildade podem cancelar esse decreto. E a adoração é a mais alta forma de quebrantamento. E Deus me deu um outro texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá, ele diz assim, que ele estava cercado pelos inimigos e Deus disse para ele assim, nessa batalha você não vai fazer nada, essa batalha você vai simplesmente me adorar. E a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Quem me acompanha sabe que eu preguei essa mensagem, eu disse prostrou e adorou, porque ele se prostrou em termos de humildade e ele adorou. Adoração dupla, adoração porção dupla. Queridos, preste atenção nessa palavra. Deus queria e quer de nós quebrantamento, humildade. Ele quer de nós um nível, sabe de quê? De percepção profética. E dele quer de nós adoração genuína. Ele queria, ele esperava mais de nós. Por quê? Por que ele esperava de nós? Uma das coisas que Deus ele me disse foi, sabe por quê? Porque durante esses 20 anos o Brasil foi encharcado de tanta adoração, muitas canções, paixão, e na hora de utilizar aquilo, na hora de nós usarmos a adoração como instrumento de guerra, no momento em que nós levarmos a adoração para as ruas e nos prostrarmos, nos adorarmos, liberarmos o espírito profético sobre as nações, sabe o que nós fizemos? Ainda assim, nós cantamos, dançamos, pulamos, mas não perguntamos ao Senhor como trazer a arca de volta para Jerusalém.
o que te agrada, Senhor. O que te agrada. Nós não fizemos como Daniel capítulo 9, que bateu a mão no peito e falou: Senhor, nós temos pecado contra ti, nós não temos ouvido os profetas, Senhor, nós temos permitido idolatria, sabe, colocado o nome de mito, colocado o nome de um presidente acima do lugar que ele precisa estar. Sabe que Deus queria usar ele? Sim, eu creio que sim, mas sabe de uma coisa? Faltou humildade, faltou quebrantamento de nós, principalmente como igreja. Muita gente bajulando para lá e para cá, querendo tirar foto com o presidente, só, nada contra isso, eu mesmo tirei, mas com uma diferença. Sabe qual é a diferença? Aqueles que tinham acesso ao coração dele, por que não orientaram mais? Faltou voz profética na nação, faltou quebrantamento na nação, a idolatria entrou nos nossos corações, e Deus nos disse arrependimento, e esse decreto só poderia ser revogado através da humildade. Esse decreto só poderia ser revogado através de uma adoração profética. Foi por isso que eu parei tudo, queridos. Larguei a minha família aqui e fui. Sabe, fomos para o Brasil, fomos para as 5 regiões do país, adorar ao Senhor, adoramos ali em Curitiba, adoramos em Campo Grande, adoramos em Belém, adoramos em Recife, adoramos em Belo Horizonte. E quando chegamos em Brasília, que éramos para a gente estar um dia antes, sábado, sabe o que aconteceu? A adoração foi roubada. Houve grande movimento um dia antes, mas o profético não entrou em Brasília. O profético não entrou naquela cidade. Eu fiquei me perguntando, Senhor, o que é isso? Como podemos fazer um evento um dia antes, onde nada contra algumas coisas, mas outras coisas eu tenho que falar também. Agendas pessoais, ministérios pessoais, enquanto o país está em guerra, o país está sangrando, estamos no mais alto nível de batalha espiritual que a nossa nação jamais experimentou, e nós estamos mandando soldados para a guerra, ao invés de mandar generais para a guerra, profetas para a guerra, ao invés de nós quebrarmos tudo ali em adoração. E sabe de uma coisa, queridos? Faltou humildade, faltou unidade e faltou principalmente quebrantamento em nós. Quando deu na sexta-feira que eu percebi esse espírito, que eu percebi que estava acontecendo aquele cenário, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, eu vi o quê? Que de uma certa forma houve uma brecha na qual a idolatria entrou no Planalto Central, e ali Deus veio um espírito de confusão, onde gente atirando para lá e para cá, aquele deputado, aquela deputada, confusão, não quero falar nomes, mas uma confusão, existe um espírito de confusão aqui. Por quê? Porque a idolatria. Mas sabe quem comanda essa idolatria? A igreja. Nós, porque a igreja foi idólatra. A igreja foi idólatra. Idolatria é muito mais do que você se prostrar diante de uma estátua. Idolatria é quando você coloca um homem acima de Deus. É quando você coloca a sua expectativa em alguém que não pode fazer nada. É homem como eu e você. Mas a gente deveria ter simplesmente clamado, orado, ungido, mas ao mesmo tempo nós deveríamos ser quebrantados. E a adoração realmente profética é a única coisa, a única arma de guerra que pode libertar a nação brasileira. E ainda pode. Nós vamos falar sobre isso quando eu terminar o que aconteceu. Então, nós somos por diversas cidades do Brasil. E eu percebi que algumas cidades, vou te dar um exemplo, que para mim foi a cidade que mais entendeu o que Deus queria fazer. Por quê? Porque líderes, pastores saíram da frente. Saíram completamente da frente. E não queriam nada. Pessoas contribuíram financeiramente, pessoas simplesmente deixaram o Espírito Santo agir de uma forma completa. Queridos, ali ninguém queria microfone, sabe? Não queria fazer de uma plataforma, de um caminhão de som, uma plataforma pessoal, provar alguma coisa no seu próprio ministério, sabe, queridos? Ali em Belém do Pará foi a cidade para mim. Foi uma bênção nas outras cidades também, mas em Belém para mim foi algo marcante. Por quê? Porque em Belém do Pará, os líderes da cidade
conseguiram entender uma visão que Deus quer provar, Deus quer mostrar para a nação, queridos. Que existem momentos que você tem que sumir. Existem momentos que você tem que desaparecer. Sabe? Que você, quanto mais você desaparecer, mais Deus aparece. Quanto mais você perder o controle para o Espírito Santo, mais Deus vai poder fazer algo sobrenatural na sua cidade e na sua nação. Essa é a grande verdade. O que aconteceu em Belém do Pará, para mim, foi um modelo. O que Deus quer fazer em toda a nação hoje no Brasil. Porque pastores ajudaram, pastores contribuíram, a cidade inundou de gente, milhares de pessoas nas ruas, o Espírito Santo vindo sobre a cidade, a palavra foi liberada, o ambiente foi trocado e algo foi marcado e deixado, um legado naquele lugar. Isso foi importante. Em compensação, o que eu percebo? Algumas cidades foram roubadas do profético. Roubadas. Tiveram eventos, como foi em Brasília. Tiveram eventos de multidão de gente. Mas o ministério profético real, da glória de um homem não aparecer, não aconteceu. E você fica me perguntando, como assim, pastor? Bem, cada um conclua como queira. Mas chegou um momento hoje no Brasil que se a gente não colocar os pingos nos is, se nós não falarmos, nós não vamos crescer com os nossos erros. Sabe, eu não estou aqui de forma nenhuma para apontar nome de ninguém, mas eu estou aqui para dizer que é momento da gente fazer como Davi. A gente botar a mão no nosso peito e falar, Senhor, aonde nós estamos errando? Aonde o Brasil precisa melhorar? E eu vou te falar, nós precisamos aprender a sermos humildes, precisamos deixar de ser idólatras e precisamos aprender a liberar a voz profética. Parece que o comando da nação está na mão de homens que não querem sair da frente. Preste atenção, queridos, se o Espírito Santo não tomar o Brasil, nós não vamos reverter esse quadro, tá? Eu vou passar, logo depois que terminar a live, nós vamos soltar um vídeo. Eu estava essa semana no Global Prophetic Consultation, que é da pastora Cindy Jacobs, e nós ali, deixa eu só terminar, antes de eu falar desse passo, eu quero só concluir o que aconteceu no dia da votação, 2 dias antes. Então, quando eu percebi aquele cenário, me perguntaram o que eu achava. Eu falei assim, olha, para mim, o que eu vejo sabe qual é a votação hoje? 99 contra e 1 a favor. Como assim? 99 chances de oportunidade que nada vai acontecer. Deus não vai. Por quê? Era um anjo que poderia salvar o Brasil. Quem me perguntava, no sábado à noite eu preguei em Brasília, na igreja do pastor Saulo, ali naquela igreja, eu falei, quem estava lá e tem um vídeo lá na igreja, eu falei, olha, se Deus livrar a gente, é esse anjo, a misericórdia do Senhor, porque humanamente falando, existe um decreto que nós não revogamos ele. Nós não alcançamos aquele nível de ambiente espiritual para revogar o decreto que existia contra a nação brasileira. Nós andamos exatamente como a pastora Betty King, que diz que nós andamos e morremos na praia porque existe um espírito, um decreto de escravidão sobre a nação brasileira. E esse é um decreto que nós precisamos nos ver livres. Só que agora, queridos, nesse exato momento, no sábado, quando eu percebi tudo isso, eu fiquei tão triste. A minha tristeza não foi segunda. A minha tristeza não foi segunda. A minha tristeza foi sexta. Sexta-feira, quem conversava comigo, quem me ligou, eu cheguei em Brasília desesperado. Sabe? Desesperado, porque eu falei, Senhor, o Brasil não está entendendo. Os líderes não estão entendendo o conteúdo da batalha. Sabe, não chamam os profetas da nação, são só homens, sabe, títulos e pessoas fazendo grandes ajuntamentos, mas não, o nível da batalha é mais alto, o nível da batalha era muito mais alto, e por causa disso, queridos, o que aconteceu? O decreto não foi revogado, e nós hoje estamos vivendo um tempo de escravidão, essa é a verdade, e nós precisamos aprender. Agora vem a parte boa, tá? Então, para mim, na sexta-feira à noite,
foi o meu dia de luto. Não foi segunda-feira, foi sexta. Quando eu vi o que estava acontecendo na igreja, quando eu percebi o ambiente espiritual, quando eu percebi o cenário profético, eu disse, 99%, a minha pesquisa, me perguntar qual é a sua pesquisa? Minha pesquisa é 99,1. 99 não vamos ganhar. 1 é o anjo, é a misericórdia. Deus poderia ter mandado o anjo na última hora, mas humanamente eu sabia que não. 99 versus 1. Eu disse, só se Deus mandar um anjo pela sua misericórdia. Mas o cenário profético, o cenário que eu vejo, é um cenário, ainda existe aquele decreto que eu vi lá dentro. Não foi revogado. Bem, e foi o que aconteceu. Segunda-feira eu não votei. Sabe, eu queria votar, eu voto aqui nos Estados Unidos, eu voto aqui nos Estados Unidos, eu votei no primeiro turno, eu queria votar aqui, fiz de tudo para votar, tudo que você pudesse imaginar, tentar trocar voo, tentei vir embora, eu não queria ficar em Brasília, eu queria vir embora, eu estava triste, eu queria pegar o primeiro avião, largar tudo e vir embora, e Deus não deixou, e Deus não permitiu. Quando eu chego aqui, acontece o que aconteceu, eu já tinha noção do que estava acontecendo, espiritualmente, eu vi tudo, pela misericórdia de Deus. Agora nós vamos falar sobre o que fazer daqui para frente. Você pode me perguntar, pastor, como que o senhor viu isso? Por que o senhor viu isso? Em primeiro lugar, porque tem 25 anos que eu trabalho, 17 anos eu fiz missões em Cuba. Eu não morei em Cuba, não fui missionário em Cuba, mas eu fiz incursões a Cuba de 97 até 2014. Quase todos os anos nós mandávamos equipe, nós trabalhamos com a igreja local. Esses espíritos a gente já lutou contra eles. Nós já fizemos vários atos proféticos. Nós entendemos como o mecanismo de como eles atuam. Foi isso, por essa situação eu consegui perceber isso antes, tá bom? Isso é verdade. E agora vamos a outra situação. Todos entenderam o cenário profético? Na verdade, existia um decreto contra o Brasil. Existia um decreto contra a nossa nação. É o espírito de escravidão que existia. Mas Deus disse, eu posso revogar esse decreto. Por isso que nós trabalhamos tanto, por isso que nós paramos tudo que nós estávamos fazendo, fomos ao Brasil gritar, tocar uma trombeta, e a Bíblia, o Senhor me deu uma palavra, se a trombeta não tocar claramente, como o povo se preparar para a guerra, eu gritei na nação, nós fomos à nação, nós gritamos nas 5 regiões do país, sabe? Mas na última hora, a igreja não respondeu como ela precisaria responder, profeticamente. O espírito de Elias o espírito de Jezabel, desculpa, só pode ser vencido com o espírito de Elias, tá? Fechamos esse ciclo, estamos em luto, tá? É o que nós estamos vivendo hoje, tá? Quando eu cheguei aqui no Brasil, nos Estados Unidos, desculpa, agora vem a parte atual, tá bom? Todos estão entendendo, todos entenderam o cenário profético. Isso foi o que aconteceu. Quem andou comigo, quem acompanhou o que a gente fez, sabe que eu estou falando 100%, integralmente, todas as coisas. Quando deu uma das ministrações, o Espírito de Deus me deu um texto aqui, está no Evangelho de João, tá? Agora eu quero que você acompanhe. No Evangelho de João, acompanhe a minha palavra, porque tem a ver com agora, tá? Estamos num momento hoje que precisamos de uma intervenção de Deus, sim. Mas agora nós vamos entender o que precisamos fazer, para onde nós vamos, porque o que eu estou percebendo na nação é que ninguém sabe para onde vai. O que eu estou percebendo na nação é que cada um está se justificando com palavras, mas não existe um norte na nação. Porque quem dá esse norte, queridos, é a voz profética, é a voz governamental profética. E eu estou perguntando onde estão os profetas do Brasil. Nós precisamos ter mais profetas, a gente precisa discipular mais profetas. Existem vozes aí, a gente precisa parar para ouvi-las. Isso é muito importante, tá? Coincidentemente, antes de eu falar o texto, Jesuscidência, eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu fui para o conselho profético
da pastora Cindy Jacobs. Quando eu chego lá, meu Deus, eu chego no dia da votação aqui das eleições nos Estados Unidos, no mesmo dia, tá? Na terça-feira, dia 8. Quando eu chego lá, dia 7 e 8 foi que a gente teve esse tempo ali juntos. É um conselho de 200 profetas do mundo todo que se reúnem para parar para ouvir a Deus sobre a nação americana e sobre o mundo, porque tem pessoas do mundo inteiro lá. Isso é uma coisa que eu gostaria de lançar no Brasil, sabe? Ter um tempo com os profetas do Brasil, para parar para ouvir sobre a nação brasileira. Porque quem comanda, queridos, essa questão de mudança de ambiente são os profetas. Sabe, quer dizer, a palavra profética ela precisa vir junto. Aí vem os apóstolos, mestres, pastores, discípulos, mas a palavra profética vem dos profetas governamentais da nação. Não são ecos, são vozes. A gente precisa reconhecer e celebrar o dom de cada um, entendeu? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu próprio dom que Deus deu. Essa é a grande verdade. Queridos, preste atenção no que eu quero te falar agora, tá bom? Nós fomos para lá e as palavras que eu ouvi, eu vou começar a soltar algumas das palavras que eu ouvi, tá? Primeira coisa, eu falei, um dos reels que eu fiz, que o teste do Brasil foi tão alto. Por que o teste do Brasil foi tão alto? O teste do Brasil foi muito alto porque a batalha não é só do Brasil. Existe uma guerra mundial de alinhamento do mal. E uma das palavras que eles colocam, eu acho muito interessante, eles chamam algumas nações de ovelhas e outras nações de bodes. Eu achei muito interessante essa conotação, essa palavra, porque eles chamam algumas nações de ovelhas, são nações que são discipuladas por Deus. Nações que o Espírito de Deus está discipulando aquela nação. Aquela nação, e o Brasil estava se tornando essa nação de ovelha. E nós vamos voltar a ser uma nação ovelha, tá? E essa nação ovelha, ela tem uma característica de um governante que tem 3 Cs, tá? Ele é capaz, ele tem caráter e tem competência. Achei muito interessante isso. Ele tem 3 Cs, caráter, competência e capacidade. Isso eu ouvi lá no Global Prophetic Consultation aqui em Dallas, dia 8 e 9, tá? E olha que interessante, quando nós entendemos isso, a gente entende que o Brasil está dentro de um contexto mundial. Por quê? Existem as nações bodes, que são nações que estão sendo discipuladas, sabe por quem? Pelo anticristo, pelo espírito do anticristo. A luta do Brasil, preste atenção, guarde aí, a luta do Brasil é de altares, para que o Brasil não se tornasse uma nação ovelha, mas continuasse perpetuamente como uma nação bode. E essa nação bode, ela é discipulada pelo espírito do anticristo. Deu para você entender? Isso eu ouvi lá, não fui eu, mas quero que você receba, tá? E como nação bode, é uma nação onde o espírito das trevas, ele comanda, desde do mais alto nível de governo até embaixo. Então o que nós vamos experimentar daqui para frente é um governo na qual existe uma nação de bode. Uma nação bode é uma nação onde o anticristo vai querer discipular a nação. Deu para você entender? O nível que nós entramos, e Deus estava nos conduzindo a nos tornarmos uma nação ovelha. E essa nação ovelha é o que nós precisamos revogar esse decreto e trazer de volta. Aí nós vamos chegar onde eu quero chegar, tá? Todos entenderam até aqui, até esse momento. Queridos, a nação bode é uma nação onde o espírito do anticristo, o ambiente vai de cima a embaixo. Ele vai fazendo assim, ó. É por isso que vem medo, é por isso que vem controle, é por isso que vem espírito de sensualidade, corrupção, maldade e mentira. Tudo isso nós vamos ser mais afetados. Agora eu tenho uma palavra para você, tá? Não entre em desespero. Por quê? Nós podemos ser livres numa nação de bodes. Podemos ser livres numa nação presa. É isso que nós aprendemos lá em Cuba. O fato de você viver uma nação presa, uma nação de bode, não significa que você não possa ser ovelha. Deu para entender? Aí que vem
a questão de nós precisamos aprender a você não se conformar com esse presente século e você ter uma voz dentro de você que transforma o ambiente. É isso que nós vamos fazer, que nós precisamos fazer daqui para frente. Deixa eu dar um texto, deu para você entender? E eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, para você entender uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer esperança para você, porque o que a gente precisa agora é termos pessoas nas quais nós vamos mudar a consciência de bodes para ovelhas. João capítulo 11, está o texto onde Lázaro está enfermo. Quando ele está enfermo, Jesus, no versículo 3, diz assim: sendo assim, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele em que tu amas está enfermo. Ao saber dessa enfermidade, ao saber do ocorrido, Jesus disse: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Olha que interessante, queridos. Jesus não foi para Lázaro no momento na qual ele estava doente. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que essa breve e momentânea tribulação vai produzir entre nós um peso eterno de glória. Deus está dizendo: nós estamos momentaneamente como uma nação de bodes, mas eu vou voltar como ele voltou. Essa enfermidade é durante uma estação, é um tempo só, é somente um momento, tá? Porque eu vou voltar e vou restaurar, e vocês se tornarão uma nação de ovelhas. Guarde essa esperança no seu coração. Esse é um breve e momentâneo tempo de tribulação. Essa palavra Deus colocou no meu coração para te dar. Queridos, vai depender da gente o tempo da escravidão. O tempo que a gente quer continuar como nação bode, ou o tempo que a gente quer levar o Brasil a nos transformarmos numa nação de ovelha. Isso vai depender da gente. Vai depender de quanto nós vamos liberar o ministério profético na nação brasileira. O quanto que eu e você vamos aprender a ouvirmos a voz de Deus e não sermos afetados pelo que está no nosso exterior, mas sermos livres, sermos ovelhas numa nação de bodes. Sermos livres numa nação presa. Temos a consciência de Deus, temos a presença de Deus no meio de uma geração corrompida. Deus está treinando a igreja brasileira. Por quê? Porque Jesus está voltando. Desculpa, esse espírito do anticristo está vindo sobre toda a terra. Não é sobre o Brasil apenas, queridos. Não é sobre o Brasil, é sobre todas as nações. Então nós estamos hoje momentaneamente vivendo uma nação de bodes. Mas Deus vai converter a nossa nação. Lázaro representa esse tempo de morte. Lázaro representa essa nação de morte. E Jesus demorou dias para poder chegar lá. Ele não foi no momento que foi chamado. E na hora que Deus falou, agora vai. Na hora que Deus perceber que existe uma igreja ovelha, ele voltará. E vai resgatar o Brasil. Na hora que nós gerarmos os ambientes corretos. Sabe por quê? Marta chegou para Jesus dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez você esteja gritando: Senhor, se isso tivesse acontecido, o Brasil estaria salvo nas mãos do Bolsonaro ou nas mãos de um governante. Querido, quem salva o Brasil não é um presidente. E outra coisa, Deus não queria construir uma nação de evangélicos. Deus não queria construir uma nação de bajuladores. Deus quer uma nação ovelha. Ovelha. Sabe, talvez se nós colocássemos um presidente lá nesse momento, nós não estaríamos preparados suficientemente para que sejamos quebrados para governar nações. Entende o que eu estou dizendo? Nós não estávamos preparados para isso. Por isso Deus, durante um breve momento, está nos deixando, sabe para quê? Para que possamos nos quebrar na sua presença, para que possamos estar quebrados na presença de Deus. Para que possamos nos humilhar, e quando nós nos humilharmos, esse decreto será revogado. Para Deus basta um anjo para mudar a nossa nação de uma nação bode para uma nação ovelha.
quando mais corações de ovelhas. Sabe o que é ovelha? Ovelha fica muda diante do matadouro. Será que você está mudo? Será que você está amando? Será que estamos mudos indo para o matadouro? Será que você está odiando os petistas? Será que você está falando mal? Será que você está destruindo famílias? Será que você está amando aquela pessoa? Ou será que você realmente está entendendo que Deus, Ele está construindo um processo nas nossas vidas? E esse processo não pode ser abortado. Sabe, esse é um processo como a lagarta, ela é transformada numa borboleta. Se você cortar antes, ela não vai conseguir voar. O Brasil não vai voar, não iria voar, se nós permitíssemos idolatria, bajulação, uma nação evangélica, pessoas falando e não entendendo a visão de Deus. Queridos, eu realmente respeito e eu sei de tudo que Deus vai fazer, mas Deus pode fazer em um momento, Ele pode mudar toda a realidade. Para Deus não, nada é impossível. Você pode gritar nas mãos, querido, você pode ir na frente do exército, gritar 24 horas lá e nada vai acontecer. Mas você pode gritar uma nota e os céus desabarem e virem até nós. O que nós precisamos como nação é nós quebrarmos a idolatria, sermos uma nação quebrantada como nunca, humilde. Nós precisamos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Nós precisamos dar a outra face. Nós precisamos ser uma igreja ovelha. Nós precisamos ser uma nação ovelha. Ah, pastor, mas vivemos num contexto de uma nação bode. Mas você é ovelha. Nós somos ovelhas. Ovelhas mudas, caladas. Sabe, o nosso reino não é dessa terra. Querido, quando Barrabás, sabe, quando ali, Herodes, diante de todas as coisas, houve uma escolha entre Jesus e Barrabás, sabe, o povo escolheu Barrabás. O povo escolheu Barrabás. O povo não escolheu Jesus. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Por que o povo escolheu Barrabás? Porque eles queriam um líder segundo o coração deles e não segundo a vontade de Deus. Para isso que você entende, então, que o Lázaro representa, nós estamos vivendo esse momento agora, um momento de dor. Nós estamos vivendo um momento estamos vivendo hoje um momento de luto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Nós somos a Igreja Maria, uma igreja ovelha, que deixa Jesus chamar. Maria está lá quietinha, Jesus chama Maria. Quando Maria chega, ela vai direto para os pés de Jesus. Sabe, a gente vai para os pés do Senhor. E ali nos pés do Senhor, sabe o que acontece? Ela fala a mesma frase que Marta falou. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela chora. O alinhamento de uma ovelha com o coração de Deus. Um alinhamento de uma nação que se quebra vai mover o coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ama a nação brasileira. Oh, como eu amo essa nação. Como eu amo particularmente a igreja brasileira. Eu amo o mover de Deus no Brasil. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus vai permitir, está permitindo isso. Não para o sofrimento. Deus está permitindo isso, sabe para quê? Para o amadurecimento. Esse é um processo, por um breve momento. Eu creio exatamente nesse texto aqui, olha, ele reteve alguns dias. Ele reteve alguns dias. Não para uma enfermidade, não para a morte. Fica calmo, não é para a morte do Brasil. Não é tudo vai ser destruído. Eu não creio assim. Mas para que a glória de Deus seja manifesta na nação. Mas eu quero dar um conselho para você. Se quebre na presença do Senhor. Se arrependa. Vamos nos arrepender como nação, sabe, de toda agenda particular, de toda manipulação, de toda idolatria, de todas as vezes que você colocou um homem na frente de Deus, ou todas as vezes que você tentou substituir o profético pelo entretenimento. Todas as vezes que você fez como Davi fez um grande movimento, uma grande comoção, milhares de pessoas, mas ele não consultou a Deus como carregar a arca. Meu querido, o que vai salvar o Brasil e o que vai revogar, guarde isso no seu coração. Eu vou salvar essa live agora, você vai ter isso no seu coração. O que vai salvar o Brasil
o que vai revogar esse decreto sobre essa nação são corações de ovelhas e o espírito de Elias sobre a nação. Isso vai revogar o decreto sobre o Brasil de ser uma nação uma nação de bode, onde o anticristo vai discipular para nos transformarmos numa nação ovelha. Quando a nação for e carregar a presença de Deus, não ao entretenimento, não à idolatria, não ao egoísmo, sim à adoração. Por isso, a adoração nas ruas precisa continuar. Guarde no seu coração. Por isso, a adoração nas ruas não pode parar. O site ainda está lá. Você pode entrar adoraçãonasruas.com.br, vários estudos sobre adoração profética. Isso foi gravado antes das eleições. Muita coisa que eu estou falando aqui, eu já estava falando lá, para testemunho daquilo que eu estou falando com você, tá? Tá gravado lá, vários estudos antes das eleições. adoraçãonasruas.com.br. Nós devemos continuar a adoração nas ruas no Brasil, em várias capitais. Devemos continuar a fazer isso. Outra coisa que eu quero falar para você é que nós estamos lançando no dia 25 de novembro agora, estamos lançando os Filhos de Elias. Pastor, o que é os Filhos de Elias? O que é isso? Nós estamos lançando uma mentoria, estamos lançando um acompanhamento de perto, um discipulado pessoal comigo e com várias matérias do Instituto do Clamor juntos ali, um Filhos de Elias. Nós vamos lançar no dia 25 de novembro. Por quê? Porque Deus nos disse o seguinte, que nós perdemos o foco porque perdemos os jovens. Os jovens estão perdidos e nós precisamos ganhar os jovens, precisamos discipular os jovens, precisamos discipular mais e mais vidas. E Deus colocou no meu coração, olha, vamos discipular, vamos fazer uma mentoria uma vez por semana, vamos dar acesso a material para que as pessoas possam aprender como trazer de volta a arca de Deus para o Brasil, como reverter, como revogar esse decreto de bode para a ovelha. Guarde isso no seu coração. A minha parte eu quero fazer, estou abrindo isso a partir do dia 25 agora de novembro. Nós vamos liberar isso para vocês estarem juntos comigo, para a gente poder estar junto cada dia mais e mais, discipulando, respondendo perguntas, andando. É uma mentoria realmente da liberação profética, uma mentoria do ministério profético, ministério de Elias sobre a nação brasileira. Por quê? São os pilares, são os altares que vão guardar a nação brasileira, e enquanto Jesus não volta para o Brasil revogando esse decreto, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar esperando no Senhor. Outra coisa que eu gostaria de desafiar você, que você está nos assistindo, para você participar da conferência profética do Clamor. Meu Deus, esse ano vai ser sobrenatural. Esse ano eu tenho certeza. Pegue aí as palavras proféticas que aconteceram em janeiro, você vai ver que nós já estávamos apontando para isso. Nós já estávamos, naquele momento, apontando para esse cenário profético que nós estamos vivendo agora. A Conferência do Clamor, durante muitos anos, foi e é uma trombeta para a nação brasileira profética. E o Brasil não entende o ministério profético. O Brasil tem muita dificuldade de entender o ministério profético. E nós precisamos hoje, porque o ministério profético é que vai mudar esses ambientes e vai ajudar as igrejas para cancelar esses decretos sobre a nação. Queridos, a conferência profética vai acontecer do dia 25 a 28 de janeiro, na cidade de Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha. Entra no site do Clamor, faz a sua inscrição. Por quê? Porque vai ser muito importante os líderes do Brasil entenderem o norte dessa nação. Pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, o Senhor levantou a conferência para esse propósito na nação. Sempre acontece no início do ano. E sabe o que acontece? No início do ano, muitas palavras, muitos decretos são liberados sobre o Brasil, e eu não acredito que vai ser diferente esse ano. Muito pelo contrário, esse ano será um ano muito especial, onde nós precisamos levantar líderes que entendam o profético na nação brasileira. É isso que Deus tem falado comigo. Precisamos de liberar líderes proféticos, líderes que não apenas bajulam, fazem movimento, entretenimento, fazem
como Davi fez ali naquele momento com o povo, trazendo a arca em carros de bois, mas precisamos de profetas que carreguem a arca nos seus próprios ombros. Que Deus abençoe a sua vida. Participe com a gente então da Conferência Profética do Clamor. É muito importante. E dia 25 de novembro agora é o lançamento. A gente vai lançar no site do Clamor. Vamos mandar a informação para todo mundo, para você entrar e participar com a gente da mentoria Filhos de Elias. É um tempo muito especial que nós queremos estar juntos. Toda semana nós vamos ter um dia juntos com você. Que Deus abençoe a tua vida. Deixa eu orar pelo Brasil. Acho importante nesse exato momento. Senhor, em nome de Jesus, muita coisa foi revelada aqui, muitas palavras foram ditas, muitas verdades foram colocadas. Senhor, eu quero te pedir que você possa selar essa palavra com teu Espírito Santo, Deus. Deus, eu não falei nada de mim mesmo, Senhor, mas eu falei daquilo que teu Espírito mandou eu falar, Senhor. E mais do que todas as coisas, Senhor, eu quero orar para que haja um entendimento, Pai, da necessidade do ministério profético que revoga os decretos sobre as nações, principalmente agora que o Brasil está vivendo isso. E eu te peço que o Senhor desperte no coração de muitas pessoas para que o ministério profético, Senhor, se torne algo de referência na nação brasileira. Levante os profetas, levante os homens de Deus, levante as pessoas certas no lugar certo, para que juntos revoguemos esse tempo. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que um breve momento, esse breve momento de tribulação, como diz a tua palavra, produz em nós um peso eterno de glória. Será um tempo curto, em nome de Jesus, será um tempo de glória. No meio do caos, o Senhor vai liberar a glória. No meio do caos, o Senhor libera a glória. Eu oro em nome de Jesus, que no coração de todos possamos ser ovelha no meio de uma nação de bodes. Possamos ser livres no meio de uma geração presa. Possamos ser luz no meio de uma geração de trevas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.